Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Café com Dan. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Uma Escada para o Céu, do John Boyne. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de clicar no joinha e de se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito. Caso você queira fazer alguma compra na Amazon, qualquer coisa, quer comprar um biscoito, uma bolacha, compra com o meu link, por favor. Os links estão aqui embaixo no box de descrição, tá? Tanto o link para você comprar o que você quiser, quanto o link para você assinar Prime Amazon e que dão Unlimited, caso você queira, tá bom? E me siga nas redes sociais para você não perder os meus próximos surtos com livros, tá? Porque Uma Escada para o Céu foi um livro que rendeu surtos, sim, lá no Twitter. A gente começa o vídeo logo depois da vinheta. Galera, esse livro aqui, foi um livro que ele foi publicado pela Tag Inéditos, tá? Só que era pra ele sair pela Companhia das Letras, mas eu acho que não saiu por conta de pandemia, porque esse daqui é um livro do final de 2019, então não sei o que aconteceu na publicação oficial dele pela Companhia das Letras. Então essa daqui é uma versão da Tag, tá? Aqui, ó, o selinho da Tag aqui em cima. Tá focando, menina, tudo bom? E aqui embaixo, o selinho da Companhia das Letras, que esse aqui ficou com Deus, que esse daqui não vai focar, não. Esse daqui é um exemplar que eu acabei pegando lá no Scooby, tá? Solicitei de troca. Solicitei porque eu queria ler, mas deixei aqui na estante e fui pegar 5 meses depois. Mas peguei, pelo menos. Essa daqui basicamente é a história de um alpinista social. A gente vai conhecer aqui, então, o Morrice. E o Morrice, no começo dessa história, ele é um garçom que acaba meio que sem querer seduzindo um escritor, né, um escritor idoso que se chama Eric. O Eric tem uma longa carreira na literatura, né, ele é um escritor famoso, sim, ele tem obras muito famosas publicadas. Ele é uma pessoa muito sozinha, né, então assim, a gente já se depara com esse personagem, porque a primeira parte inteira é narrada pelo Eric. É muito triste ver a perspectiva do Eric, é muito triste você acompanhar o Eric, porque é deprimente, né? Ele é uma pessoa patética, ele acha que qualquer pessoa que olha pra ele tá dando indícios de que quer alguma coisa com ele, sabe? Mas apesar de tudo, ele não é aquela pessoa que vai pra cima, ele é aquela pessoa que se contenta com pouco, ele se contenta com a presença. E é justamente por isso que ele convida o Morrice pra ir junto com ele pra alguma série de viagens de marketing literário, né? Então, muita coisa de mundo editorial, leitura de livros, que é uma coisa que eu não sei se acontece aqui no Brasil, mas lá fora acontece bastante, que é você fazer um evento numa livraria, e aí o autor, ele lê algumas partes, alguns trechos do livro dele para um público. Eu realmente não sei se isso acontece aqui no Brasil, mas lá fora é uma coisa que acontece bastante. Ou seja, né, nesse livro a gente vai ter muita perspectiva de mundo editorial estadunidense, inglês também, estadunidense e inglês. Enfim, mundo editorial gringo, de lá de fora. E o Eric, ele acabou chamando o Morrice pra participar dessas viagens com ele, né, com um pretexto, porque o Morrice confidenciou pra ele que ele tinha o sonho de ser um escritor também. Ele escrevia algumas crônicas, né, tentou escrever um romance, estava na verdade mais ou menos ali na produção de um romance. E o Eric fala então, beleza, então você vem comigo, você viaja, você vira o meu pupilo, você vai virar meio que o meu secretário, e aí eu vou te dar algumas dicas de mundo editorial e tudo mais, e aí você vai aperfeiçoar a sua escrita e tudo mais. Só que nessa viagem o Morrice, ele acaba perguntando um pouco mais sobre a vida do Eric. Então, ao mesmo tempo em que a gente vai ter nessa primeira parte a perspectiva do Eric sobre essa viagem, sobre as expectativas dele com relação ao Morrice, né? Porque apesar de ele ser uma pessoa que ele, como eu falei pra vocês, ele não toma atitude, ele é aquela pessoa que se contenta com pouco, mas ele fica imaginando muitas coisas que poderiam acontecer entre os dois. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter toda essa parte na narrativa, a gente também vai ter flashbacks, né? Que pra mim foram as melhores partes dessa primeira parte inteira, né? Foram os flashbacks, porque eu acho que se fosse a história só baseada nesses flashbacks, eu acho que, nossa, eu ia estar em êxtase, ia ser um livro favoritadíssimo pra mim. E eu não vou falar exatamente o que acontece, mas o Morrice e o Eric, eles acabam se distanciando por algumas coisas que acontecem resultantes dessa viagem, né? E dessa história também que o Eric tá contando. E aí a gente vê realmente quem que o Morrice é, né? Eu acho que se eu tivesse que pegar um personagem de literatura clássica para comparar com o Morrice, eu diria que ele é o Dorian Gray. A forma como ele foi construído se aproxima muito do Dorian Gray. Porque o Dorian Gray, ele é aquela pessoa perfeita, bonita, né? Que todo mundo quer chegar por perto e que todo mundo quer um pouco de atenção. E se ele só olha pra pessoa, a pessoa já fica empolvorosa. E é exatamente o que o Morrice é. Esses são os ares, né, que o autor traz pra esse personagem. E o Morrice sabe muito bem qual que é a impressão que ele causa nas pessoas. Ele vai usar isso a vida inteira dele ao próprio favor. E justamente ler um livro como esse é muito difícil, porque a gente vê tudo o que acontece, a gente vê a maldade do personagem, como isso afeta a vida de outros personagens. Só que a gente fica sempre esperando um sinal divino, sabe? Alguma coisa que vai fazer com que ele pare, alguma coisa que vai fazer com que ele não saia mais impune de tudo isso. Porque tudo que ele faz, ninguém descobre e fica tudo por isso mesmo, sabe? Dá uma grande vontade de chegar dentro da história e bater na cara de todo mundo pra mostrar o que esse cara tá fazendo. Com relação à segunda parte, mais especificamente, né? Não vou falar exatamente o que se trata a segunda parte, mas na segunda parte, era um momento que eu olhava as coisas acontecerem e eu falava, ele não vai fazer isso, né?
Ele não vai... Ele fez... Puta, ele fez isso, mano. Eu não acredito que ele fez isso. E justamente por isso essa é uma história que ela vai só ladeira abaixo, né? Então, quando você pensa que não tem o que piorar, piora. Tudo piora. Tudo tem como piorar nessa história. Tudo fica ruim. No geral, eu me surpreendi bastante, né, com o romance do John Boyne. Esse foi o meu primeiro contato com ele. Eu sei que esse tipo de história, de Uma Escada para o Céu, não é o tipo de história que ele costuma contar. Eu sei que é uma história diferente da zona de conforto dele. Ele fala mais através de perspectivas de crianças. Ele fala muito, né, de Segunda Guerra Mundial. Ele fala muito sobre Himmler também, né, que a gente não pode falar aqui o nome para não ser desmonetizado, né. Principalmente na primeira parte, ele fala muito sobre isso. Mas enfim, ele acaba explorando outras narrativas no decorrer dessa história. E apesar do personagem ser cruel, nojento e repulsivo em vários momentos, tipo, o Maurice é o tipo de personagem que você tem nojo de ler, sabe? E também de vários personagens serem patéticos, porque eles são patéticos, gente. Muita gente aqui é patética. Você vê o desespero na solidão de várias pessoas ao ponto de aceitar, sabe, ser maltratado, ser pisado, ser basicamente usado e jogado fora, é uma situação patética. Esse foi um livro que me deixou querendo saber mais, né? Eu achei que ele foi um livro muito completo. Como ele vai contar a história de uma pessoa, não teve nada que eu diria que o John Boyne, ele pecou por excesso ou por escassez. Realmente é muito difícil de contar a história de uma pessoa tão cruel, mas ele não botou açúcar pra deixar mais doce. Ele deixou amargo do jeito que era. E como eu falei, ele é um livro que ele vai contar muito sobre o mercado editorial. E assim, eu queria muito ler os livros que o Maurice mesmo escreveu, que os outros personagens dessa história escreveram, porque esse é um livro repleto de lançamentos, de grandes nomes da literatura, sabe? Eu terminei esse livro sentindo que todo mundo ali era real, sentindo que os livros que estavam escritos ali, eles eram reais e que eu poderia pesquisar no Wikipedia e encontrar. Quando você termina um livro desse e você fica pensando nessas coisas, você percebe o quão imersiva foi essa história, né? Apesar de não ser uma história bonita, apesar de não ser uma história de amor romântico, né? Essa foi uma história que me deixou completamente imerso. Me deixou querendo saber mais, que apesar do ódio que eu tava sentindo do personagem principal, eu queria saber o que ia rolar, sabe? Eu queria saber o que ia acontecer no final. A minha nota final, né, acabou sendo 4,5 estrelas, porque em vários momentos o autor, eu senti que ele tava me levando pra um lugar, e aí ele enrolava pra chegar nesse lugar, e aí quando ele chegava nesse lugar, às vezes nem era tudo isso que ele tava escrevendo e tudo mais. E aí eu ficava, meu Deus do céu, tudo isso para nada, né? Isso foi um ponto que não estragou minha leitura, mas deixou ela mais demorada. Então eu não terminei esse livro com a rapidez que eu imaginei que eu fosse terminar. E justamente por isso eu acabei retirando meia estrela dele. Mas gente, meia estrela, ainda tem 4,5 estrelas aí. Se você gostou do vídeo, não se esquece de clicar no joinha, que eu já pedi pra você clicar, mas você não clicou no começo, tá? Se inscreve no canal caso você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça também, sempre que você quiser comprar alguma coisa na Amazon, é só você abrir aqui o meu canal, procurar o meu link em qualquer vídeo que tá sempre aqui na descrição, ou então já favorita no seu navegador mesmo, pra você sempre comprar pro meu link, que isso vai me ajudar demais. Me siga nas redes sociais caso você não me siga. E é isso, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau!